Olá, como estão todos? Se você está nesse vídeo é porque você é um estudante e quer aprender um pouquinho mais de inglês e espanhol. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais no espanhol. Bom, como aqui é vida real, hoje é domingo, eu tô gravando esse vídeo e aqui atrás, provas. Sim, eu estou corrigindo provas e fiz uma pequena pausa para fazer esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Primeiro, vejam essa lista dos pronomes pessoais em espanhol. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Eu não vou falar aqui neste vídeo sobre as diferenças de pronúncia, senão eu me estenderia muito, mas eu prometo fazer um vídeo só sobre as diferenças de pronúncias nos diferentes países que falam espanhol. Vamos começar falando então do primeiro pronome, yo. Yo nada mais é do que eu. Então vamos ver alguns exemplos com este pronome. Yo soy Priscila. Yo vivo en Brasil. Yo soy maestra. Agora eu vou juntar o que está logo depois na lista, que é o tu, com o outro que está um pouco mais abaixo, que é o usted. Primeiro vamos falar sobre a diferença entre tu e usted. Os dois são o equivalente ao português para algumas regiões do Brasil que usam o tu ou o nosso você. Tanto o tu quanto o usted funcionam como o nosso tu e o nosso você. Porque a diferença entre o tu e o usted na Espanha, ou em regiões que falam o espanhol mais parecido com o espanhol da Espanha, é a diferença entre formal e informal. Tu é mais informal e usted é mais formal, é como se fosse o senhor ou a senhora. Já em países da América, em geral, muitos lugares usam o usted para situações formais ou informais e usam muito menos o tu. Vamos ver alguns exemplos então com eles. Tu eres estudiante. Eu estou falando de você. Tu eres estudiante. Tu estudias espanhol. Se eu estivesse falando num lugar na América ou numa situação mais formal, eu diria: Usted es estudiante. Usted estudias espanhol. Então, o que não podemos esquecer é: o tu tem a sua própria conjugação para todos os verbos. E o usted vai ser conjugado como ele e ella, mas é usado como segunda pessoa quando eu estou falando com você. Para falar dos próximos dois pronomes, eu trouxe duas ajudinhas aqui direto da minha estante. Então, vamos falar do ele e ella. Ele eu uso para masculino, como por exemplo, se eu for falar do Chavo del Ocho, que eu ganhei de uma aluna muito querida. Eu gosto muito do Chavo del Ocho. Para quem não sabe, em espanhol, ele é chamado o Chaves. No Brasil é chamado em espanhol, no México originalmente, de Chavo del Ocho. Por quê? É o Chaves do 8. Na verdade, Chavo é o menino do 8, né? Que foi traduzido para o Brasil como um nome próprio, Chaves. Mas ele, no original em espanhol, nem tem nome. Ele é só o menino do 8, porque para quem assistiu e deve se lembrar, quando perguntavam pro Chaves, onde você mora? Ele dizia, eu moro no 8, mas ninguém sabia onde era o 8. Porque, na verdade, ele não tinha casa, né? Continuando. Se eu for falar do Chavo, eu vou dizer, él es Chavo del Ocho. Estou falando no masculino. Él es de México. Minha segunda ajudante é a Tokyo. Para quem não conhece, ela é uma personagem da série La Casa de Papel, a minha favorita. Como aqui eu vou falar no feminino, então aí eu vou usar ella. Ella es Tokyo. Ella es personaje de La Casa de Papel. Certo? Então, ele para masculino, ella para feminino. Agora vamos então para os pronomes do plural. Então vamos falar de duas pessoas ou mais.
Vou começar falando de mim e do chavo. Então, vejam que eu me incluo nesta frase. Então, é alguém e eu. Nosotros hablamos espanhol. Feminino e masculino, nosotros. Diferente do português, em espanhol, o nós tem feminino. Então, se eu for falar de mim e da Tóquio, somos as duas femininas. Então, eu vou ter um nós feminino, que é o nosotras. Nosotras tenemos pelo negro. Na verdade, a bonequinha nem tem o pelo negro, mas a Tóquio tem. Então, nosotras tenemos pelo negro. Quando eu falei com o chavo, que sou eu e ele, um masculino e um feminino, nosotros. Se são dois masculinos, também nosotros. Se são duas ou mais femininas e eu me incluo, nosotras. Agora eu vou falar um pouquinho de vocês que estão assistindo este vídeo. Eu não me incluo mais, eu estou falando só de vocês. Então, se eu estiver falando de todos vocês, meninos e meninas, eu vou dizer vosotros estáis em casa. Eu imagino que vocês estejam em casa assistindo. Agora, se eu for falar só com as meninas que estão assistindo o vídeo, eu vou dizer vosotras sois brasileiras. Eu imagino, pelo menos. Então, quando eu tenho homens masculino no grupo, e eu estou falando de vocês, vosotros sois, vosotros estáis em casa. E se forem só meninas, vocês, vosotras sois brasileiras. Assim como nós vimos lá no início a diferença do tu e usted, a mesma coisa acontece no plural. O plural de tu é vosotros, o plural de usted, ustedes. Então, lá na Espanha, quando eu uso ustedes, eu estou sendo um pouco mais formal, são situações mais formais. E quando eu uso vosotros e vosotras, situações informais. Muitos países da América usam tu ou usted no singular e ustedes no plural. No México, por exemplo, eles usam, que é como eu falo muito, eles usam no singular tu e no plural ustedes. Então, fica uma mistureba e não tem problema. Então, se eu for falar vocês, eu também posso usar ustedes. E aí não tem a diferença entre singular, entre feminino e masculino. Ustedes son brasileiros. Por último, se eu for falar do chavo, da Tóquio, e não me incluo, estou falando só deles, olha só como vai ficar. Ellos son lindos. Não são? Olha só. Então, um masculino, um feminino, ellos son lindos. Já se eu tiver dois femininos, olha só como vai ficar. A minha muñeca mexicana. Então, se eu for falar das duas, ellas son mis muñecas. Aí, eu já não tenho mais nenhum masculino para mudar o pronome para o masculino. Então, eu uso só o feminino. Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma pergunta, deixem aqui nos comentários. E até a próxima. Adiós, hasta!